Olá a todos, prazer em conhecer vocês, de certa forma, né? Meu nome é Jéssica, sou de Maceió, Alagoas, estou morando agora na cidade de Arapiraca há cerca de 4 anos. Sou casada com o Eric e tenho um filho, né, chamado Gael, que está com 2 meses. Larissa me desafiou a falar a respeito do meu parto, né? E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como foi a experiência. Primeiro, como toda mãe, né, eu procurei todas as informações possíveis a respeito da gestação, né, do parto, pós-parto e o que eu deveria fazer, assim, o básico eu fiz, né? Estou no grupo de doula, na qual a Larissa também está, né, no WhatsApp, e enfim. Quando chegou o dia do meu parto, né, meu tampão mucoso desceu, só que eu não sentia contração nenhuma e não sentia dores, né? E aí decidi ir para a maternidade com meu esposo. Chegando lá, né, fizeram o exame de toque e tal, e perceberam realmente que o tampão mucoso estava saindo e eu estava perdendo muito líquido. E aí a enfermeira disse para mim que eu só poderia ter 2 opções, né, o médico, ou fazer cesariana ou fazer um parto induzido. E aí eu disse para a enfermeira que eu queria o parto normal, né, porque eu ansiava pelo parto normal. Resumindo, ficou demorando um pouquinho, né, me cozinharam bastante, na verdade, porque eu cheguei de manhã. E aí me deram a resposta quase meio-dia de que o parto seria o parto induzido. Isso porque eu insisti com a enfermeira, porque eu queria mesmo, porque se deixasse o médico faria parto cesariano, porque eu não tinha dilatação e não tinha nenhuma contração, então não tinha passagem, né? Resumindo. E aí ela disse, não, vou fazer o parto induzido, beleza. Aí fiquei de manhã, né, cheguei lá às 9h30 até 3 da tarde, que era o momento que deveria inserir os comprimidos para começar a fazer o processo do parto induzido. Mas veio acontecer 4 da tarde. Fiquei nesse tempo esperando bastante. Colocaram o remédio, 6 horas, nada. E aí foi no segundo remédio que de fato começou a fazer efeito e eu comecei a sentir contrações, né, a partir de 4 minutos e várias contrações simultâneas, na verdade. E assim, foi bem sofrido, né? Foi de 10, o bebê nasceu de 3h45 da manhã. E assim, sem nenhuma assistência, porque a assistência que tinha era básica, porque as enfermeiras só iam lá para dar uma olhadinha no coração do bebê, ver se estava tudo ok e voltava. Então, não fica enfermeira com você cuidando não, né? Tem um monte de gente lá tendo filho, mas nenhuma enfermeira fica assim. Então é bem complicado, porque às vezes precisa de orientação. No meu caso, foi meu primeiro filho. Então, mesmo pesquisando, quando você está com dor, você esquece de tudo. E assim, o atendimento bem precário, né? Foi pelo SUS, né? E tinha umas enfermeiras boas, tinha outras legais, né? Mas infelizmente nem todos são flores. E com relação a essa questão das enfermeiras e tal, da assistência, é precária por quê? Porque a enfermeira não pode ficar com você. Não sei se não podem, né? Mas no caso lá não ficava. Tem muita gente para atender e normalmente elas só vinham mesmo para ficar na hora que estava perto de ter o bebê, né? Então eu senti falta disso. Eu não sei se é de todos os lugares se é assim ou se é só pelo SUS que é assim. Mas a assistência de ficar com você o tempo todo, as enfermeiras não ficam. Então, na minha cabeça também, por mais que eu pesquisasse, eu não sabia que seria assim. Eu achei que durante todo o processo de contração, digamos assim, ela teria comigo, né? Ou elas, mas na verdade não foi assim. Ela vinha só para olhar e aí perto de ter, na cabeça da criança já estava para sair mesmo, foi que elas vieram, 1 ou 2 na verdade, e aí ficaram comigo até o bebê nascer. Então, essa é a situação. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ter as contrações, como eu não lembrava, eu sabia da respiração, mas nessas horas eu não lembrei nada, então eu comecei a gritar muito, a uivar de fato, né? E aí eu gastei toda a minha energia nesse processo, né? E a enfermeira só veio falar comigo, né, a respeito para trabalhar a respiração já no finalzinho, quando já estava perto do Gael passar, né? Bem perto, na verdade. Então eu já tinha gastado toda a minha energia, já estava fraca, já estava sem força, com muito sono, com muito calor, já desmaiando, né? Então eu gastei toda a minha energia no processo. Aí que a gente fez um monte de coisa. Eu fiquei na bola para tentar abrir, porque eu não tinha. Minha dilatação realmente demorou bastante. E aí, na hora do parto, o meu bebê ficou, né, com a metade da cabeça para fora e a metade para dentro. E aí, como eu tinha chegado logo cedo, muita gente chegado depois de mim, né?
algumas mães, e logo elas tiveram. Então eu entrei logo em um estado de sofrência, porque eu via todo mundo tendo filho, né, bebê nascendo, parto normal, e eu nada. Então eu comecei a ficar desesperada, com medo do meu bebê não nascer ou de acontecer alguma coisa com ele. E aí nesse processo que o bebê estava com a cabeça metade para fora, metade para dentro, tinha uma abençoada lá, tinha 2 enfermeiras, tinha uma abençoada lá que disse: ah, mãezinha, você precisa fazer força, porque se você não fizer força, seu bebê vai começar a sofrer. Aí eu comecei a ficar em desespero, né? Deu vontade de chorar. E aí foi quando a outra enfermeira, que era mais gente boa, disse: não, mas não se preocupe não, seu bebê está respirando pelo cordão umbilical. Então não precisa se preocupar. Continue fazendo força. Aí essa enfermeira dava mais instruções a respeito da respiração, né? Não sei se todas as instruções eram certas, mas ela dava, né? Para fazer a força do cocô e força para baixo e um monte de coisa lá. E demorou por cerca de 30 a 40 minutos para o bebê de fato passar. Então eu fiquei muito angustiada mesmo. E enfim, né? Graças a Deus o meu bebê nasceu com saúde, saudável, né? E meu esposo, né? Ele esteve comigo, né? Todo esse tempo, porque agora nesse tempo de pandemia não tinha muita escolha. Você só podia entrar com uma pessoa, né? E se eu tivesse condições, né? Financeiramente, eu ia querer uma doula, mas como eu não tinha condições, e mesmo se eu tivesse condições e fosse nesse tempo de pandemia, que se eu pudesse escolher um, eu ia escolher meu esposo, porque ele queria fazer parte desse momento. E eu também acho muito importante ele estar comigo, porque eu me sinto também segura, né? Então ele me ajudou bastante, ele foi enfermeira. Meu esposo fez massagem, andou, limpou, tudo que tinha que fazer ele fez, e ele estava comigo esse tempo todinho, né? Então assim, meu bebê nasceu com saúde boa. Então assim, se tivesse de fato uma doula comigo, eu acredito que ia ser diferente. Por quê? Porque, como eu disse no início, eu pesquisei, eu fiz, né, com uma boa mãe, entrei em grupos de WhatsApp a respeito da maternidade para saber tudo, mas mesmo assim, na hora do parto, principalmente você que está sendo a primeira mãe de viagem, né, primeiro parto de viagem, vai perceber que a gente esquece muita coisa. Então, o medo que dá. Então, uma doula lá, uma enfermeira doula com você, ela vai trazer você de volta para os trios. Então, vai lembrar a respeito do que precisa ou lhe orientar daquilo que precisa de fato. Porque tem muita coisa que é mito e tem muita coisa que é verdade. Então, uma doula vai poder te orientar direito. Então, eu senti muita falta. Porque se tivesse uma doula, com certeza não teria sido tão difícil. Eu não teria gastado a minha energia toda, né? Gritando, chorando. E tinha reservado de fato a minha energia para o final. Porque no final eu realmente passei mal. Quase não tinha um menino, literalmente. Eu sentia que eu ia desmaiar. Tanto que eu pensei em pedir fazer um parto cesariano, né? Mas a enfermeira disse que já não dava, porque o bebê já estava muito baixo, né? O colo do útero, já estava perto de passar. Mas assim, a doula ia dar aquelas orientações, né? Ia estar junto, ia orientar direitinho, porque por mais que meu esposo pesquisasse e desse apoio, que foi o que o meu fez, não substitui de fato uma doula, porque ela tem todo o conhecimento também técnico que é preciso. Então eu senti muita falta. Então, na próxima gestação, se eu tiver natural, se Deus me permitir, eu quero ter, né, se Deus dá condições também, uma doula comigo. Além do meu esposo, eu quero ter uma doula comigo para me ajudar. Eu não abriria a mão do meu esposo, como disse, né? Mas eu faria questão dele estar presente, né? Apesar que nesse tempo não teria muita escolha, né? Ou seria o esposo ou uma doula. Então, seria mais complicado mesmo. Então, assim, resumindo, eu não me arrependo do parto, né? Eu não senti que foi um parto, de fato, normal, porque foi induzido. Como eu não senti durante a minha gestação toda nenhuma contração, eu tive uma gestação muito tranquila, então o fato de eu não ter sentido nenhuma contração, e aí quando eu tomei o remédio eu vim sentir as contrações simultâneas, eu não senti que foi normal, entendeu? Então, corrigindo, eu não senti que foi um parto natural, senti que foi um parto vaginal, né? Porque, de fato, os remédios me fizeram ter contrações, que teve dilatação e o bebê, de fato, passou. Mas eu senti as contrações natural assim, eu não senti, porque o remédio, ele substitui, né? De certa forma. Então, eu não senti. Então, eu queria ter tido a experiência e, com certeza, se eu tivesse as contrações, teria me preparado mais, meu corpo teria se preparado, quem sabe, né? Teria sido diferente. Então, eu não senti que foi um parto natural, mas sim um parto vaginal.
Me arrependo? Não, não me arrependo, porque meu bebê nasceu. E ainda acho melhor do que o parto cesariano. Mas, assim, foi muito sofrido. O parto induzido é muita sofrência. Principalmente para quem não sentiu nenhuma contração, como foi o meu caso. Foi um choque, assim, foi bem tenso. Então, né, quem puder ter uma doula aí com você, é uma boa escolha, sem dúvida, né? Nem que seja na hora de ter o bebê, vale a pena, né? Então, resumindo, eu não me arrependo de ter o bebê, né? Amo, né, ter sido mãe, foi sofrido, mas valeu a pena, apesar de ter sido um parto vaginal. E para finalizar, quero agradecer a Larissa pela essa oportunidade, né, de estar conversando, de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? E sem dúvida, né, orientação é importante, mas se tiver uma dor, faça questão de ter, porque vale a pena. Muito obrigada a todos por assistir.